Ozempic. Olha, é bem provável que esse nome já tenha aparecido por aí, né? Talvez seja o medicamento mais famoso dos últimos tempos. Mas o que ele faz de verdade e por que tá todo mundo falando sobre ele? Vamos mergulhar nessa história para entender o que tá por trás de tanto barulho. E aqui já começa uma coisa super interessante. A fama toda do Ozempic não veio exatamente pelo motivo que ele foi criado, sabe? Ele foi desenvolvido para tratar diabetes. Mas o que transformou ele nesse fenômeno mundial foi, na verdade, um efeito colateral, a perda de peso. Sabe quando aparece alguma coisa que todo mundo diz que vai mudar o jogo? A gente geralmente fica com o pé atrás, porque na maioria das vezes a expectativa é maior que a realidade. Mas e o Ozempic? Ele parece ser aquele caso raro, aquele 1% que talvez realmente entregue o que promete. A pergunta que fica no ar é: será que ele tem mesmo esse poder todo que estão falando por aí? Bom, para a gente tentar responder a isso, o melhor caminho é voltar lá no comecinho de tudo. Entender para que, afinal, ele foi pensado. A missão original dele era bem específica, o tratamento do diabetes tipo 2. O segredo todo está numa substância chamada semaglutida. Ela é um agonista de GLP-1. Essa palavra, agonista, parece coisa de cientista, né? Mas, na real, a ideia é bem simples. Pensa que é como um imitador. Nesse caso, a semaglutida imita um hormônio que o nosso corpo produz naturalmente depois que a gente come. Tá, mas e aí, como é que essa imitação ajuda a controlar o diabetes? O mecanismo é bem engenhoso. Ao se passar por esse hormônio, a semaglutida basicamente manda um recado para o pâncreas dizendo: "Ei, produz mais insulina." E não para por aí. Ela também ajuda a insulina que já está circulando a trabalhar melhor, fazendo as células absorverem açúcar do sangue. É tipo um ataque em duas frentes para botar a glicemia nos eixos. Só que o controle do diabetes foi só a pontinha do iceberg. Agora, a gente entra na parte da história que fez o Ozempic virar um fenômeno cultural. Um dos produtos mais comentados e desejados do planeta. E para a gente ter uma ideia do porquê de tanto alvoroço, é só dar uma olhada em alguns dados. Aqui no Brasil, por exemplo, metade dos adultos está acima do peso e uns 20% são considerados obesos. Nesse cenário, dá para imaginar porque a promessa de uma ajuda eficaz para perder peso chama tanta atenção, né? E vamos combinar, né? Perder peso não é nada fácil. É uma luta que muita gente enfrenta. As dietas e os exercícios são fundamentais. Mas a gente sabe que, para muitas pessoas, as taxas de sucesso a longo prazo são baixas. É uma questão complexa, com muitos fatores envolvidos, e é por isso que a busca por novas ferramentas é tão intensa. Ok, mas como é que o remédio faz isso acontecer? Ele age basicamente de duas formas bem inteligentes. Primeiro, ele faz a digestão ficar mais lenta, então a fome demora mais para aparecer. E segundo, ele atua lá no cérebro, aumentando a sensação de que a pessoa já está satisfeita. O resultado é que as pessoas se sentem cheias comendo menos. Na média, isso leva a uma perda de peso de uns 10% do total. E o resultado disso foi uma adesão, nossa, gigantesca. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos, a estimativa é que 20 milhões de pessoas já usaram o Ozempic ou algum medicamento parecido. 20 milhões. É um número que mostra bem a dimensão que isso tomou. E essa popularidade toda, claro, virou dinheiro. E muito dinheiro. No último ano, só essa classe de medicamentos da semaglutida gerou mais de 50 bilhões de dólares para a farmacêutica dona da patente. Um mercado bilionário que surgiu de um efeito que nem era o principal. O impacto foi tão grande que começou a aparecer na economia. O CEO do Walmart, lá dos Estados Unidos, chegou a comentar que eles notaram uma coisa curiosa. Nos lugares onde se vendia mais Ozempic, as pessoas compravam um pouco menos de comida no geral. Pensa que louco, um único medicamento influenciando o padrão de consumo de uma das maiores redes de varejo do mundo. E quando a gente acha que já viu de tudo sobre o Ozempic, a história dá mais uma reviravolta. Além do diabetes, além da perda de peso, começaram a aparecer uns relatos sobre um terceiro efeito. E esse talvez seja o mais surpreendente de todos, a chance de ajudar a tratar vícios. Mas aqui a gente precisa pisar no freio. É muito importante ter calma e deixar bem claro que essa pesquisa ainda está bem no comecinho. A gente não tem provas científicas definitivas sobre isso, ok? O que existe são algumas evidências iniciais que são promissoras sim, mas ainda precisam ser muito estudadas. E de onde estão vindo essas ideias, então? Basicamente de alguns lugares. Primeiro, de pessoas que usam o remédio e contam que, de repente, perderam a vontade de beber álcool.
Depois, de estudos com animais em laboratório que mostraram que eles consumiram menos álcool, nicotina e outras drogas. A teoria é que a semaglutida talvez mexa no nosso sistema de recompensa do cérebro, aquele ligado à dopamina, diminuindo o prazer que esses vícios causam. Ufa, é muita coisa, né? Diabetes, perda de peso, agora vícios. Com tanta informação e tanta expectativa, acho que agora é uma boa hora para a gente dar uma respirada e organizar tudo isso. Separar o que é fato comprovado do que ainda é só uma possibilidade. Então, vamos colocar as cartas na mesa. O que a ciência diz com certeza hoje? Para o controle do diabetes, a eficácia é clinicamente comprovada. Como um auxílio para perda de peso, também clinicamente comprovado. Agora, para o tratamento de vícios, a gente ainda está no campo do preliminar e especulativo. Esse resumo ajuda a gente a ter uma visão bem clara de onde estamos de verdade. E é claro que, como qualquer remédio poderoso, tem o outro lado da moeda, os riscos. Existem efeitos colaterais que precisam ser levados a sério, como desidratação e um risco, mesmo que pequeno, de pancreatite. Por isso, e isso é super importante, o uso tem que ser sempre com acompanhamento médico. Não é um produto para se usar por conta própria de jeito nenhum. No fim das contas, tudo isso nos deixa com uma reflexão bem grande para o futuro, né? Com um medicamento tão potente assim, a gente está entrando numa nova era para a saúde, com mais ferramentas para tratar doenças importantes? Ou será que a gente está só usando a tecnologia para alimentar uma busca sem fim por um corpo perfeito? A maneira como a sociedade responder essa pergunta vai dizer muito sobre o verdadeiro legado do Ozempic.